Serviço Público RCP, nesta quinta-feira temos de novo connosco António Ramos, podologista com mais de 15 anos de experiência, com subespecialidade em podiatria infantil, que é uma nova especialidade na área da podologia em Portugal, na qual o Dr. António Ramos é um dos pioneiros, obtendo o grau de mestre no ano passado com a defesa da sua tese sobre o tema a prevalência do pé plano em crianças entre os 3 e os 16 anos de idade. A podiatria infantil assume um papel muito importante na prevenção, diagnóstico e tratamento do pé das crianças para que tenham um crescimento e desenvolvimento saudável ao longo da sua infância e adolescência. Hoje vamos então falar do pé plano infantil. Dr. António Ramos, bem-vindo uma vez mais. Começo por lhe perguntar o que é o pé plano infantil. Ora, muito obrigado. Antes de começar a responder à sua questão, queria começar por agradecer o vosso amável convite e cumprimentar todos os ouvintes do RCP. O pé plano é o tema que nos traz cá hoje, ou o pé chato, como é particularmente conhecido. Trata-se de ausência ou da diminuição da curvatura interna da planta do pé. Ou seja, quase toda a sola do pé entra em contato com o chão ao caminhar, o que além de poder provocar dores locais, pode ter repercussões noutros setores do corpo humano. Portanto, as crianças podem ter problemas no desenvolvimento e crescimento. É, sem dúvida, a patologia que provoca maior preocupação nos pais e nos profissionais de saúde que se dedicam ao tratamento do pé plano infantil. E o que é que pode provocar a formação do pé plano em crianças? Eu destacaria 2 fatores, o genético e o hereditário. Apesar de não existirem estudos muito científicos sobre a matéria, sabemos que alguns pés planos se apresentam à nascença e outros são transmitidos de pais para filhos. Existem outros fatores, como o sexo da criança, a obesidade, não praticar atividade física, o meio ambiente onde habita e ou o calçado que utiliza. E a partir de que idade é que é perceptível que a criança tem pé plano? De uma forma muito simples, podemos dizer que o pé plano é frequente em bebés e em crianças. Após o nascimento da criança, durante os primeiros anos de idade, os pais não precisam de ficar muito alarmados se notam que o seu filho tem o pé plano, pois o pé ainda não está completamente formado. Assim, o diagnóstico desta alteração só deve ser feito após os 3 anos de idade e quando o desenvolvimento muscular da criança já esteja completo. Após os 3 anos, é possível perceber se o pé plano da criança é uma deformidade congénita que nasceu com ela e irá obrigar a tratamentos continuados ou uma alteração do desenvolvimento, que com o tempo, com tratamentos temporários ou com correção de determinados hábitos, irá fazer com que o pé plano seja menos evidente. Em determinados casos, o pé plano pode aparecer apenas em idade adulta, principalmente em pessoas com excesso de peso, uma das principais causas desta patologia que me referi anteriormente. Então concluiria dizendo que os pés de uma criança estão constantemente em crescimento e modificação desde o seu nascimento. Os fatores congénitos e hereditários fazem com que existam 2 tipos de pés planos. Quais são e quais as diferenças entre eles? Sim, de facto existem 2 tipos de pés planos. São eles o pé plano flexível ou fisiológico e o pé plano rígido ou patológico. O pé plano fisiológico é uma variante do pé considerado normal, que é flexível e benigno. Considera-se que este tem um bom prognóstico porque é muito frequente na primeira infância e a sua incidência diminui gradualmente até à idade adulta. Na maioria dos casos, a atividade esportiva, o uso de palmilhas por medida, em conjunto com calçado flexível, ajudam na sua correção. O pé plano rígido ou patológico é mais complicado. Pode provocar problemas mais graves e tem uma correção difícil e complicada. Portanto, este tem um prognóstico mais negativo, chegando a provocar dor e ou incapacidade motora. Pode exigir tratamentos complexos, continuados, a longo prazo e a realização de várias cirurgias. Quais são as preocupações e complicações que podem surgir nas crianças que sofrem desta patologia? Ora bem, tudo depende do tipo de pé plano que afeta a criança, mas qualquer um deles deve receber atenção e ser acompanhado pelo pediatra infantil. Caso contrário, ao longo do tempo, o pé plano pode tornar-se mais pronunciado, fazendo com que os ossos do pé se adaptem à deformidade e a mesma se torne permanente. É preciso terem atenção, por exemplo, que as longas caminhadas,
ou até o simples facto de permanecer em pé, podem provocar o aparecimento de dores nos pés, por vezes irradiando-se para as pernas. Pode haver ainda repercussões a nível do esqueleto quando, numa tentativa de compensar a deformidade nos pés, os joelhos podem se desviar para dentro. Outras consequências podem ser as fasciites plantares, as tendinocinuvites e as sinovites. Com isto, podemos resumir que os pés são o suporte principal do corpo e, portanto, se assumirem uma má postura, ela vai poder notar-se no resto do mesmo de uma forma negativa. Muito obrigado, Dr. António Ramos. Foi uma primeira abordagem ao tema pé plano infantil. Voltaremos a esta questão dentro de 15 dias. Para mais informações, consulte o site www.consultoriodepodologia.com.